Bem-vindos ao Fabscast, Além do Remédio. Meu nome é Arthur Guerra, eu sou médico psiquiatra, sou professor do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, sou coordenador do programa de álcool e drogas do Hospital Sírio-Libanês e agora do Centro de Álcool e Drogas do HC Perdizes, um novo local a ser inaugurado no final do mês de setembro. Temos hoje conosco dois colegas importantes. Inês, como é que é o seu nome mesmo? Hungerbühler. Hungerbühler, né? Isso. Inês, obrigado. Tivemos juntos já em outras ocasiões e bacana, você representa aqui a Gympass. Olha, uma honra para a Forbes poder recebê-la aqui. A honra é toda minha. Paulo, olha que prazer, hein? Muito bacana, você é professor titular do Departamento de Saúde... De Medicina Preventiva. De Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP. E você é o coordenador também da Secretaria do Estado da Saúde. Eu já estive no cargo lá de coordenador de controle de doenças, mas atualmente eu estou de volta 100% na Faculdade de Medicina da USP. Te agradeço também muito, é um enorme prazer estar aqui conversando com você, com a Inês, sobre esses temas tão importantes. Que bacana. Então, Paulo, eu fiquei 5 anos como coordenador do programa Redenção, que cuida da Cracolândia, no município de São Paulo. A experiência com a gestão pública foi bem interessante. Você passou também um tempo bom na Secretaria da Saúde, não foi? Foi quase 2 anos, cuidando da vigilância em saúde como um todo, todas as áreas. E quando eu estava lá, eu fui pego, de repente, pela pandemia. E quando eu percebi, eu estava no olho do furacão da pandemia e tive, então, através disso, uma experiência de gestão que eu não tinha tido até então. Minha carreira é essencialmente acadêmica, né? Foi realmente uma experiência fascinante. Que bacana. Nosso tema é saúde mental, né? Inês, saúde mental no ambiente corporativo é um desafio para todo mundo. Como que você, que trabalha nesse ambiente, tem visto esse desafio mesmo? Olha, Arthur, eu acho que todo mundo ficou muito mais ciente, né, depois da pandemia, que saúde mental é uma questão que todos nós precisamos olhar, né, como pessoa, como indivíduo, mas também como organização, como empresa. E temos uma consciência bem alta, percebida uma consciência alta nas empresas, mas ao mesmo tempo as empresas às vezes não se sentem preparados para encarar, para começar essa jornada, né, de cuidado à saúde mental. Muitas vezes falta informação, muitas vezes faltam os benefícios adequados, né, que acompanham a empresa, não apenas oferecendo terapia ou uns tratamentos pontuais, mas criando uma jornada de cuidado que permite também criar espaços psicologicamente seguros e outras medidas preventivas, né, que não cuida só do funcionário que já está com um quadro clínico talvez desenvolvido, mas também do bem-estar, né, da prevenção de saúde mental. Que bacana, hein, Inês? Paulo, um dos principais desafios que nós temos na saúde pública, de forma geral, são os diferentes tipos de depressão. Você criou um aplicativo que é importante e interessante. Fala um pouquinho sobre ele, Paulo, por favor. Tá bom, mas eu talvez seja interessante falar um pouquinho de como a gente chegou nisso, porque a história desse projeto ela começa bem antes, na medida em que a gente reconhece que a quantidade de pessoas que apresentam esses sintomas de depressão na população é enorme. É talvez um dos principais problemas de saúde das populações. E aí a gente veio estudando como que isso se dá na atenção primária, como que isso se dá na população, e vimos, por exemplo, numa análise do estudo da Pesquisa Nacional de Saúde, que de todas as pessoas com sintomas de depressão importantes na população brasileira, apenas 2 em cada 10 pessoas tinham tido algum acesso a tratamento. Então tem essa questão de como dar acesso a cuidados para sintomas de depressão para uma necessidade tão grande. E aí a incorporação de inovação tecnológica
foi uma das perspectivas que a gente viu e começamos a trabalhar com isso. Que bacana, hein? Como é que chamou o aplicativo? O aplicativo ele se chama Conemo, que é controle emocional. Ele é baseado em técnicas da terapia cognitivo-comportamental, da psicologia, técnicas relativamente simples que são conhecidas como ativação de comportamento. Então, as pessoas que têm os sintomas de depressão, elas costumam frequentemente deixar de fazer coisas. E deixar de fazer coisas piora a condição, porque as pessoas se sentem ou culpadas, ou têm o prejuízo de não ter feito o que precisavam ter feito, e se sentem mais desanimadas, mais infelizes, e isso é um círculo vicioso que esse tipo de intervenção tenta quebrar para que as pessoas voltem a se sentir melhor. Que bacana, hein, Paulo? Nós três somos referência em saúde mental para diversas populações, né? Vamos entender como que nós três entendemos o que é saúde mental? E a segunda pergunta, sem ser uma terapia em grupos, aqui é um podcast, como é que estão as nossas saúdes mentais? As nossas particulares. Para a gente poder. Porque se a gente ficar falando, Inês, Sim. de saúde mental, não quer dizer que nós tenhamos as melhores do mundo, né? É a nossa profissão. Sim. Eu acho que a primeira coisa, antes de responder essa pergunta, é entender o que saúde mental é, né? Para cada um de nós. Para mim, eu estou super alinhado com a definição oficial da OMS, não vou inventar o mundo aqui, que para mim também é uma coisa que vai além de não estar doente, né? Do mesmo jeito como eu cuido da minha saúde física, né? Fazendo atividade física, me alimentando bem, tentando dormir 7, 8 horas cada noite. Eu tento mais e mais hoje, e eu confesso também, mesmo eu como psicóloga, às vezes não dou tanta prioridade a isso como deveria, tento de incorporar esse autocuidado necessário para me manter equilibrado, né? Porque a gente passa por muita pressão profissional, a gente passa por situações estressantes, a gente não é de ferro, né? E eu percebi que nós, profissionais de saúde mental, especificamente, às vezes se esquece disso. Não só nós, eu acho que todo mundo que cuida de outros, muitas vezes se coloca no segundo plano. E aí eu percebi como eu estava falhando, né? Cuidando, entregando, como profissional. E isso tinha como consequência que eu, hoje posso dizer, a minha saúde mental está boa, porque estou reservando tempo de autocuidado. Isso para mim é não apenas a terapia, que eu faço semanalmente, mas acho que é um grande pilar disso, porque me permite reconhecer o que me estressa, por quê, como eu consigo reagir diferente em algumas situações que antes talvez causaram sofrimento, quais são os meus padrões, né, de pensamentos, tudo que tem a ver com a CBT, né, com terapia cognitivo-comportamental, estou tentando aplicar para mim mesmo, né? Além de tempo para parar, para não fazer nada, para desacelerar, aplicar a atenção plena, é um conceito não 100% psicológico, né? Mas um conceito que eu acho muito, muito poderoso e eficiente no dia a dia para mim, para só ficar presente no momento. Isso me ajuda bastante a desacelerar e não ter aquele milhão de pensamento ao mesmo tempo sempre na minha cabeça. Depois você vai me passar essa dica, hein? Olha, porque acho que isso é importante. Eu, às vezes, não consigo administrar. É muito simples. Prometo. Paulo, como é que você vê saúde mental de forma geral? Como que você entende? Como é que está a sua? Também depois eu vou falar como é que está a minha, viu? Só para ser uma coisa... Legal. Eu acho que complementando assim, o que a Inês já colocou, eu entendo que saúde mental, uma boa saúde mental, não é estar feliz o tempo inteiro, estar animado, é outra coisa. É poder utilizar as capacidades cognitivas e afetivas de forma mais próxima do pleno possível. Todo mundo tem dificuldades, momentos que são mais para baixo, mas eu diria que a falta de saúde mental é quando a capacidade cognitiva e afetiva começam a não ser suficientes para dar conta
daquelas coisas que a gente precisa dar conta, seja do trabalho, seja da escola, das relações pessoais, na família, com amizades. Então, eu entendo que, para mim, esse é um aspecto importante de, vamos dizer, de funcionalidade. Quando você fala, Paulo, capacidade cognitiva, você está falando de memória, de atenção, de concentração, é disso? Também. Também. Mas talvez, principalmente, a capacidade que a gente é necessária para que a gente processe o nosso ambiente, processe todos os estímulos para poder dar as respostas necessárias, sejam elas através do trabalho, então poder ter concentração, poder ter clareza de onde a gente quer chegar e fazer um planejamento para aquilo. Isso eu chamo de capacidades cognitivas. Não sei se elas estão exatamente corretas da uma perspectiva das neurociências, por exemplo, mas eu entendo assim. Eu acho que flexibilidade psicológica, né, também vai um pouco nessa direção, que permite a gente ter escolha, né, que a gente pode parar, refletir e escolher como reagir, né, a um certo estímulo externo, por exemplo. Perfeitamente, que eu acho que isso é até uma das coisas que nos diferencia da maioria dos seres vivos. É verdade, é verdade. Mas eu adorei essa reflexão sobre emoções negativas. Eu acho que esse é um ponto muito bem forte, bacana. né? Porque nas redes sociais, principalmente, né? A vida é maravilhosa. É tudo só viagens, perfeito, né? momentos em família, felicidade. A gente esquece, né? Que a vida muitas vezes também é tédio, é tristeza, Faz é parte, raiva. Né? E tudo natural, é normal, né? Paulo, a sua saúde mental? A Inês falou da dela, assim, no que a gente pode falar no podcast, evidentemente, né? Eu diria que nesse momento minha saúde mental eu considero que está muito boa. Já como eu estive envolvido, eu falei que eu estava no olho do furacão da pandemia, por exemplo, aquilo foi uma pressão enorme, uma responsabilidade gigantesca, e com impacto na família. Então, eu acho que teve momentos em que eu diria que eu até fiquei deprimido mesmo. E precisei cuidar disso. Mas é legal, Bacana. né, que você reconheceu. Eu acho que isso é o importante, que a gente tem aqueles indicadores. Para mim, tipo, é sono. Quando eu começo a acordar de madrugada, eu sei, tô ansiosa. Preciso fazer alguma coisa, né? Olha, eu concordo com vocês dois, hein? Para mim, saúde mental, quando alguém pergunta assim, mas a saúde mental daquela pessoa, né? Eu falo, tá dormindo? Sono é importante. Tá se alimentando? Faz um pouco de exercício? Dá risada? Né? Tem algum tipo de relacionamento com amigos, com familiares? Então, as coisas mais básicas, assim, né? Para mim, é exatamente isso. Isso é mais saúde mental do que a ausência da doença, né? Bom, e a minha saúde mental? Tipo a sua, viu, Paulo? Olha, momentos de muito estresse, um trabalho de gestão, pessoas e mortes, não sei mais o que, é uma tensão que eu não fiquei deprimido, mas eu fiquei ansioso. Comecei a perder o sono. Comecei a comer mais, fazer menos exercício. Eu mesmo estava vendo que não estava indo pelo bom caminho, né? Ainda bem que a pandemia mudou, né? Está indo para um caminho melhor, eu consegui me desvencilhar do meu cargo público, depois de 5 anos. Foi uma coisa muito bacana, mas eu acho que fez um ciclo, como se fosse uma roda gigante, sabe? Você entra, sobe, depois desce e tem que sair. E acho que foi algo que, para mim, melhorou um pouco mais a minha saúde mental. Mas faz parte. Eu gostei? Não gostei. Eu adorei, amei, faria tudo outra vez. Mas cuidado, né? Porque tudo tem um preço. Tem um ditado que é assim, não desejes uma coisa, porque você pode consegui-la, né? Então, a saúde mental está próxima a essas coisas, né? Cuidado. A gente vai ter que sempre ter com moderação a base dessas coisas todas, né? Aliás, falando nisso, como é que você vê, Inês? Eu sei que você é psicóloga, mas o uso de medicamentos para a saúde mental, ou para as pessoas, ou para a nossa cultura. Paulo, depois eu vou te perguntar a mesma coisa, né? Quer dizer, como que você entende? O medicamento ajuda, complementa o seu trabalho, ou às vezes atrapalha, limita? Inês. Vai ser a minha opinião pessoal. Eu agradeço muito que temos os medicamentos que hoje temos, né, para muitos
casos, para muitas situações, para mim, é uma entrada, porque às vezes a pessoa está tão mal, tão não aberto, tão não acessível, né? E não capaz de, por exemplo, refletir ou fazer um passo fora para se acalmar de um jeito para poder falar, verbalizar o que está acontecendo. E aí eu vejo o remédio, a medicação, como um suporte muito importante. O que eu vejo também aqui no Brasil, muitas vezes, infelizmente, é um uso de medicação sem acompanhamento psiquiátrico, psicológico. Eu acho que isso é crítico, porque as pessoas começam a ser o seu próprio terapeuta, ser o seu próprio médico. E a automedicação aqui no Brasil é muito alta, né? E eu acho que no caso de farmacêuticos, isso ainda é mais perigoso e mais crítico, porque não temos alguém que avalia, né? Eu acho que o acompanhamento psiquiátrico nesse caso é muito importante. E, obviamente, estou a favor da pessoa sempre conseguir, com os próprios recursos, as próprias forças, né, internas, chegar a um certo ponto. Mas sabemos que muitas doenças psiquiátricas, doenças de saúde mental, são causadas por fatores biológicos, genéticos até, né? E aí, às vezes, não basta querer ou não basta adotar os hábitos saudáveis. Às vezes, a pessoa precisa de um suporte maior para poder superar, né? Passar por esses mecanismos biológicos. Aí que entram os medicamentos. Paulo, você pensa igual? Como é que você vê? Penso igual e só gostaria de complementar que a nossa, vamos chamar da saúde mental, ela tem um lugar no nosso corpo. Ela acontece no cérebro e no sistema nervoso central e periférico. Existe, então, uma base que eu vou chamar de biológica, inclusive molecular, de neurotransmissores, que a gente está começando a compreender, onde acontecem todos esses processos que nos fazem sentir felizes, tristes, com raiva, e também entrar em estados que requerem a ajuda, como a depressão, né? Então, eu entendo que muitas vezes é como outras situações que a gente tem na área da saúde, e eu vou comparar com duas, com diabetes e com hipertensão, onde a gente tem que combinar tanto os aspectos comportamentais, ambientais, a dieta, com muitas vezes moléculas que podem ser importantes para atingir aquele equilíbrio que a gente busca. Então, o paciente com diabetes, em geral, ele tem que tomar um remédio que vai ajudá-lo a ter o seu nível glicêmico dentro daquilo que é ideal, né? Mas ele também tem que cuidar da dieta, ele tem que fazer exercício, ele tem que cuidar da saúde mental dele, né? A pessoa com hipertensão é a mesma coisa. E eu vejo que para a saúde mental e portanto, para a depressão, por exemplo, eu tenho a mesma concepção de como as coisas funcionam e qual é o papel da medicação para quem precisa. Que bacana, hein? Nossa, que show esse podcast aqui. Inês, eu sei que você está ligado ao ambiente corporativo. Saindo, então, um pouquinho dessa área, indo para a ideia de empresa, sabe? Ideia assim do líder, ideia do supervisor imediato. Como é que você vê esse momento que nós estamos, poderia chamar pós-pandemia, e essa coisa do trabalho presencial versus o home office, ou híbrido, como muita gente está fazendo? Uhum. O que isso traz de preocupação, traz de angústia? Como que isso pode melhorar a produtividade dos colaboradores dentro de uma empresa, ou como que isso pode piorar também? Vou começar um pouquinho atrás, né? Porque a gente chegou ali com esse foco para o líder, né? A gente percebeu, por exemplo, oferecendo um mapeamento de saúde mental dentro das empresas. Muitas empresas ficaram com receio, porque falam, e daí, uma vez que a gente sabe que temos esse problema, nossos líderes não sabem o que fazer com isso depois, ou os líderes ficaram até com medo que depois o funcionário vai chegar até eles desabafando, falando de emoções, e a pessoa está super
overwhelmed, né, sobrecarregado com essa situação. Então a gente percebeu, precisamos fortalecer o líder também. Não podemos só jogar essa responsabilidade a mais, né? O líder já está sobrecarregado, muitos líderes já estão com sintomas de burnout aqui no Brasil, no mundo inteiro. Então a gente sabia, não podemos só jogar mais uma responsabilidade no cantinho da liderança, senão precisamos apoiar eles. E nesse apoio, a gente foca nos nossos treinamentos, principalmente em identificações de sinais, né? Porque muitas vezes as pessoas não sabem o que é depressão, como o Paulo falou, não sabem que é uma doença psiquiátrica crônica, né? Não é um over passageiro que está um pouco mal hoje, né? Então a gente tenta fazer uma psicoeducação bem pé no chão, falo assim porque muitas pessoas não vêm da área de saúde, né? Então tem que ser traduzido para a linguagem corporativa, o que é depressão, como se manifesta ela no ambiente de trabalho, o que você pode fazer, o que é o apoio emocional que funciona, conversa, escuta empática, né? Todas essas técnicas, comunicação não violenta, que permitem assim ao líder criar um espaço de abertura para falar, né, para abrir esse diálogo sobre saúde mental, mas também um espaço, chamamos de psicologicamente seguro, né, segurança psicológica, esse grande termo da Amy Edmondson, que escreveu um livro que eu recomendo muito, que chama Organizações Sem Medo, onde as pessoas se sentem seguras, né, para se expressar, para contar sobre os problemas de saúde mental, para também, além, né, da saúde mental, inovar, arriscar, tem todo um impacto enorme para os resultados, né, produtividade da empresa também no final. Igual como o cuidado da saúde mental, né? Sabemos que o retorno de investimento é muito alto para esses benefícios. E focando nas lideranças, eu percebi muito também, às vezes, basta até criar um espaço onde eles podem compartilhar as preocupações deles, onde podem ouvir outros líderes falando sobre esse assunto, sobre experiências. Então, temos uma troca bem rica entre os líderes e tentamos, assim, que uma empresa consegue ajudar a outra e, que bacana, e criar essa comunidade, né, de cuidar da saúde mental mesmo. Que bacana. Paulo, nós estamos em setembro. Mundialmente é conhecido como o mês da prevenção do suicídio. Nós estamos num momento complicado, Paulo, assim, em termos de muitos casos de suicídio, né? Muita violência. A pessoa bate na outra, machuca, mata às vezes, né? Violência doméstica, violência com criança, fake news, momento de definições para os próximos anos, para o nosso país, para o nosso estado. Como é que você vê, do ponto de vista da saúde mental, esse momento peculiar pelo qual nós passamos, né? Para você, Paulo, isso vai ficar melhor ou isso pode até ficar pior? Bom, eu para começar, eu sou um otimista. Senão, acho que eu não faria o que eu faço. Porque a gente precisa acreditar que o que a gente está fazendo deve trazer alguma melhora ao longo do tempo. É trabalho de formiguinha, mas tem que ter, eu acho que essa perspectiva de que é para frente, é para cima, é para melhor, né? Então eu sou um otimista. Eu acho que o momento que a gente está passando é muito difícil. Eu acho que foi uma soma de fatores que faz com que hoje eu não tenho dados. Eu gosto de trabalhar com dados, eu sou um epidemiologista, né? Mas a gente ainda não tem dados bem atuais sobre como está a saúde mental da população. Mas a gente trabalhou com dados, por exemplo, da Pesquisa Nacional de Saúde de 2013, quando o Brasil ainda estava numa fase economicamente muito boa, e depois de 2019, quando a gente já tinha entrado há praticamente 4 anos numa situação de recessão econômica, com aumento de desemprego. E ali fica evidente que já havia uma piora da saúde mental da população. Só para dar números, né? A gente passou de 8% da população com sintomas importantes de depressão, de acordo com a
forma como foi medido, para quase 12%. Né? Então, um aumento significativo de quase de 30% aproximadamente. Paulo, desculpa te interromper. O Brasil é mesmo o país que tem mais depressão no mundo? Podia falar dessa forma? De acordo com algumas pesquisas que usaram a mesma metodologia em diferentes países, em muitos países, o Brasil teve... mas quando a gente fala o Brasil, no caso, a comparação foi feita mais especificamente com a região metropolitana de São Paulo, né? Foi uma das mais altas mesmo para a depressão. Eu também trabalhei com outros estudos menores, e nós vimos uma coisa que me chamou muito a atenção, porque o brasileiro ele é visto, tem uma imagem assim de que é uma pessoa tranquila, relaxada, descolada, e na verdade o brasileiro, quando a gente mede, ele tem muita preocupação, aquilo que a gente chama de preocupação, que é ficar o tempo inteiro pensando nos problemas, como é que eu vou resolver, e não encontrar um caminho que, de fato, dê saída para aqueles problemas. Então, eu acho que a prevalência por exemplo, de depressão na população brasileira, ela deve ser bastante importante mundialmente. E eu diria que depois desses 2 anos e meio de pandemia, isso deve, com certeza, ter piorado muito por muitas razões, né? Se a gente só pensar em quantas pessoas perderam seus queridos, foram quase 700 mil mortes, né? São muitas famílias atingidas, quantas pessoas perderam emprego, né? Então, eu acho que a gente está mesmo num momento, e a economia ainda com muita dificuldade de recuperação. Mas eu acredito que os próximos anos, eu espero que sejam anos que tragam melhores condições e que a gente vá se recuperando de tudo isso que a gente passou. Bacana, hein? Paulo, Inês, um público nosso aqui da Forbes é o que a gente chama um público aspiracional. O pessoal às vezes, jovem olha lá para o futuro e fala, eu também quero chegar lá, eu também quero... Eu quero ser capa da Forbes, eu quero, sei lá, faz parte da nossa cultura aqui, né? Para esse público ambicioso no bom sentido, ousado, o que a gente podia falar sobre saúde mental? Como que eles devem cuidar da saúde mental dessas pessoas que são ambiciosas com um elogio aqui da palavra, né? No bom sentido, não é uma ambição inapropriada. Qual que é a dica, Inês? Eu não vou ter a dica de ouro, né? Cada situação e cada carreira é muito única, mas eu acho que um ponto importante é que você não vê apenas a métrica, o objetivo seco assim na sua frente, quero chegar aqui a um podcast, mas que você acredita no que você está fazendo. Acho que isso que me traz para frente, né? Que eu acredito muito no que estou fazendo, igual o Paulo, sou muito otimista. Acho que quando cada um de nós cuida, tenta de criar uma sociedade, um mundo melhor, a gente vai chegar aos poucos, né? Mesmo com passos para trás, mas aos poucos vamos seguir em frente. Isso que me faz mais forte também para superar também momentos mais pesados, né? Muita demanda, muita tarefa, mas não perder essa minha missão, por que estou fazendo isso, quais são os meus valores. Eu sei que é mais fácil falar do que de fato determinar, mas também aí é importante saber que isso é uma dinâmica constante, né? Sempre precisamos parar e refletir onde estou, onde eu quero ir, isso é onde eu quero ir de fato na vida, porque eu acho que nós hoje, na nossa geração, temos muita liberdade, né, de recomeçar um dia para o outro a nossa carreira, quando a gente, por exemplo, percebe, não é isso que eu queria com minha vida profissional. Então, ser honesto, né, consigo mesmo e não perder essa missão particular, seria a minha dica. E a sua, Paulo? Como é que... Eu estava aqui pensando, né, que, assim, além disso... eu acho que até a própria pandemia ela deixou isso bastante evidente, que é lógico que a gente busca uma situação financeira, principalmente,
boa o suficiente para dar um padrão de vida, não ter preocupações maiores, ou ter até metas, eventualmente, de chegar a adquirir ou acumular um determinado nível financeiro. Mas está cada vez mais claro que outras coisas que são muito importantes para a saúde mental. E uma delas é solidariedade. E isso, eu falei da pandemia por causa disso. Eu acho que nunca vi tanta gente envolvida em fazer algo legal para quem está precisando. E talvez esse seja um dos pontos que a gente precise refletir quando a gente pensa em desenvolver uma carreira e chegar lá naquele ponto que parece distante. É muito importante, mas também olhar para o lado e ver, posso também fazer algo legal para quem está aqui do meu lado? Nossa, Paulo, eu ouvi um podcast sobre liderança, o que destaca um líder bom. E um dos pontos era, ele olha sempre para o win-win. Não só o win dele, mas o win do outro também. Eu acho que é isso, né? Ganha-ganha, né? Ganha-ganha. Ganha-ganha, né? Os Ganha-ganha. dois ganham, os Isso. dois lados ganham. Todo aí, mundo né? ganha, no fundo. E quando tem isso daí, Inês, Paulo, aonde que entra o conceito para vocês de espiritualidade? Né? Como que... porque as coisas são tão concretas assim, sabe? É tudo preto no branco só? Ou tem alguma outra coisa além dessa dimensão? Nós lidamos com saúde mental. A saúde mental a gente não consegue muitas vezes palpar, pegar, fotografar exatamente. Mas como é que vocês entendem espiritualidade dentro da saúde mental? No ambiente corporativo ou na população geral? Eu confesso que para mim, pessoalmente, era tipo um assunto sempre complicado, para não falar desafiante, né? Porque eu sou muito cientista, eu acredito muito em pesquisa, em evidência, na minha capacidade de mudar e causar, em capacidade de cada um, né? Da força humana, mas eu acho que eu busquei para, não sei, o que eu busquei, mas percebi, espiritualidade começa bem antes. Por exemplo, na gratidão. Nesses momentos quando a gente contempla, né, valoriza que temos e tudo isso, percebemos, tudo isso a gente não criou, tudo isso é dado para a gente, cada um pode crer pelo quem quiser, né, mas acho que esses momentos de contemplação, para mim, é o começo da espiritualidade, é o reconhecimento que, puxa, estou com muita sorte aqui, ser agradecido por pequenas coisas, né? Não precisa ser uma situação perfeita, mas pode ser o teto, a cama, a comida na mesa, a companhia, né, de alguém do lado. Para mim, ali é onde a espiritualidade começa. Que bacana. Paulo? Eu também acho não muito simples falar sobre isso, até porque, se eu for fazer uma definição de mim mesmo, eu sou ateu, do ponto de vista de crenças religiosas. Mas eu acho, primeiro, que eu aprendi a respeitar que esse é um elemento muito importante para a grande maioria das pessoas. E quando isso faz bem, é algo que ajuda a gente a encontrar a energia, a superar as adversidades e a, inclusive, ter aquilo que a gente chama aqui de solidariedade, eu acho excelente, né? E acho que as pessoas devem, sim, utilizar essas ferramentas, ou esses recursos, não são ferramentas, são recursos, né? E o que eu acho que me move, como eu falei, o meu otimismo talvez seja a minha espiritualidade, o meu otimismo com a humanidade, né? Eu acho que quando a gente olha a história da humanidade, eu acho que a gente... É fé, né? No final é fé. Evoluiu tanto. Hoje a gente está numa situação que é incomparável à de 1.000, 2.000, 5.000 anos atrás, né? Acho que bacana. Eu vejo como muito positivo tudo isso. Olha, muito bacana.
Eu tenho feito a mesma pergunta para os dois. Eu vou inverter um pouquinho. Vou fazer uma pergunta para você e uma outra pergunta para você. Mas não é a mesma, tá? Vocês sabem que eu sou da área de álcool e drogas. Se eu não perguntar nada, se a gente não conversar um pouquinho sobre isso, vão achar que fake news, que não é o Arthur, é uma outra pessoa que está aqui no lugar dele. Mas não são perguntas complexas. Vou começar. Paulo, agora é com você. Como é que você vê esse crescimento do interesse da maconha? A maconha cada vez mais sendo não só liberada, mas também estudada. Tem a parte médica, mas tem a parte que não é médica. Como é que você, como epidemiologista, você é pai? Sou pai, tenho uma menina de 25 anos. De 25 anos. E um menino de quase 6 anos. Quase 6 anos, olha Isso, só, né? Como pai, você fica preocupado com esse tema? Ou você acha que isso é uma coisa que tem um lado médico que às vezes exagera um pouco? Como é que você vê isso daí? Bom, eu acho que as drogas, vamos chamar ou de drogas, eu prefiro chamar de substâncias psicoativas, porque entra álcool, entra cigarro, ou tabaco, e entram outras substâncias como a maconha, né? Eu acho que elas estão presentes não só na humanidade, mas inclusive no mundo animal. Outro dia eu vi um documentário eu achei super divertido de ver, que era um grupo de lêmures lá em Madagascar, numa árvore, que eles descobriram que os frutos fermentam e tem álcool no líquido dos frutos. E aí eles vão lá na árvore e começam a comer aquelas frutas, e eles ficam assim... Uma balada. Vira uma balada, né? Vira assim, muito bacana de ver. Paulo, isso é um podcast, de repente os nossos ouvintes vão estar querendo plantar essas árvores aqui perto. Né? E aí mas eu acho que o álcool, para o ser humano, ele também tem essa origem. Quem que descobriu que fermentar grãos, né, acaba gerando álcool pela fermentação? Eu acho que foi acidental. E aí a gente conseguiu desenvolver uma forma de produzir isso nós mesmos, né? Agilizar, vamos dizer, o processo até ter a indústria. Mas voltando à questão das drogas, eu, pessoalmente, acho que qualquer substância ela pode causar problemas de saúde, problemas sociais, né? Então, o álcool talvez seja o principal do ponto de vista da proporção da população que tem problemas relacionados a isso. Inclusive, você mencionou violência, né? Violência, com frequência, está ligada ao consumo excessivo de álcool, né? E aí tem outras questões que vão da legalidade ou não da substância, que são extremamente complexas, né? Mas eu acho que quanto mais a gente puder conhecer, conversar e entender o que cada uma dessas situações envolve e quando que as pessoas precisam ou não de ajuda, eu acho melhor. Eu acho que, por exemplo, nas escolas e em casa, com crianças e adolescentes, a gente precisa conversar. Um dos trabalhos que eu tive envolvido nos últimos anos foi uma pesquisa sobre o papel da maconha na chance das pessoas terem um episódio psicótico. Um trabalho bacana que mostrou, era uma rede de pesquisadores europeus e nosso grupo aqui no Brasil, e que mostrou que o consumo de maconha aumenta o risco de ter um episódio psicótico. Quanto mais precoce... Mas não foi encontrada essa relação de quando foi o início, mas de quanto se consome. E, interessantemente, a Europa, o consumo é muito maior do que o que a gente tem aqui, e de outro tipo de maconha, que é a maconha de alto teor de THC, ou de alta potência, aí um aumento de chance de ter o primeiro episódio psicótico bem mais importante, né? Agora,
os jovens vão consumir maconha. Não adianta a gente achar que proibindo, essa é a minha opinião, ou talvez a minha compreensão do problema. Arthur, posso comentar mesmo que não foi a minha pergunta? Pode. Eu geralmente é uma pergunta que eu estou enfrentando bastante, né, com empresas também, com líderes, né, consumo de álcool dentro dos funcionários, quando é se preocupar, quando não. E eu falo que para mim tem aquele uso saudável, né, que faz parte da sociedade, da nossa história, e tem o uso patológico, que eu vejo sempre como uma estratégia não sustentável, não saudável, para lidar com algum sofrimento psíquico, né? Então, para mim, sempre é a questão, tem um sofrimento psíquico que motiva esse consumo, esse uso, né? E se tem, aí eu acho que precisamos analisar e ver o que pode ser feito, porque aí termina num uso patológico, né? Numa dependência até. E eu acho que, como o Paulo falou, né? Faz parte da sociedade, mas também, além do álcool, estresse, eventos traumáticos, tudo isso pode ser um trigger, né, no final, para começar um desenvolvimento de um quadro clínico grave. Então, a gente, tanto como olhamos para prevenir esse abuso, né, de substâncias, eu acho que deveríamos investir também em reduzir níveis de estresse, em evitar históricos violentos, né, de muitas mulheres, por exemplo, aqui no Brasil, violência doméstica, tudo isso eu acho que é tão importante quanto olhar para essa questão de álcool e drogas. Olha, quando a gente fala de álcool, quando fala de drogas, certamente deve ser um dos focos dos próximos podcasts. Um só de álcool, um só de drogas, hein? Porque o assunto é gigantesco, assim, né? É uma coisa gigante, complexo. E aí a gente pode né? pegar a parte genética, a parte social, cultural, psicológica, médica, cabe tudo, né? Sim. Cabe a gente falar sobre os nossos usos, né? Ou não usos também. Eu acho assim, olhar para a juventude, para os idosos, para as mulheres. Hoje, Paulo, as meninas começam a beber mais cedo que os meninos. Olha só. Como, né? Síndrome fetal alcoólica. Enfim, é outro assunto. Mas, Inês, voltando aqui, só para acabar o álcool, eu disse que maconha ficou com o Paulo. Não quer dizer que você use maconha, Paulo. Eu estou dando... né? Mas, Inês, o álcool, como que você vê o uso moderado de álcool, não o uso patológico? Não estou falando daquele que bebe de manhã, que treme, que bebe e bate o carro e briga com a mulher e perde o emprego. Não é desse. Esse, claramente, tem um problema que médicos, psicólogos vão tentar ajudar. Mas o uso moderado é aquele que um monte de gente faz, né? Como que você entende isso aí? Aliás, você tem filhos? Tenho. De que idade? Desculpa. Tem 6 anos. Ainda 6 está também? longe, eu espero, disso. Olha, Mas quem sabe, né? Deixa eu dar dica de filhos de 6 anos. Eles não falam ainda exatamente o que é dependência ou não, mas eles sabem que quando papai e mamãe beberam a mais e está meio diferente assim. Eles têm esse conceito. E aí ficam tristes. Como que você vê o uso moderado de álcool? Então, Arthur, eu acho que essa pergunta é de 1 milhão, porque... moderado, eu fiz uma pesquisa na época quando a gente começou a integrar mais indicadores de saúde, né? Ver um pouco além da saúde mental, como a depressão, como a ansiedade. Pesquisamos sobre o que está sendo recomendado, né? O uso moderado é considerado saudável, impacta expectativa de vida ou não. Tem muitos estudos contraditórios também, né? Algum estudo fala uso moderado não prejudica, outros estudos falam uso nenhum é o melhor. Então, a gente, até hoje, não chega numa recomendação que eu me sinto confiante em falar ou fazer para todo mundo. Porque eu acho que é uma questão de cada um, que cada um precisa se responder. O que eu acho que é importante aqui é que seja consumo consciente, ou seja, não integrado numa rotina ou num autopiloto, onde você nem percebe que agora está bebendo uma cerveja, né? Esse hábito automático, acho que consumo de álcool nunca deve virar. E também deve ser associado a uma reflexão, por que estou bebendo, né? O que quero resolver? É o prazer, é o relaxamento num sábado à noite, né? Ou é
uma ansiedade causada pelo trabalho, numa quarta-feira já à noite, estou com super vontade de beber uma garrafa de vinho, aí eu falo, peraí, tem um problema que vai além do meu consumo de álcool, né? Eu preciso refletir aqui sobre o que causa, né, essa vontade de bebida. E para mim, quando é um relacionamento relaxado, relacionamento simples, assim, com a bebida, eu não vejo problema nenhum, para mim, pessoalmente. Teve um presidente da República, muito tempo atrás, já falecido, que perguntaram para ele, por que você bebe? Ele falou, eu bebo porque é líquido, se fosse sólido eu teria que deglutir. Você lembra disso aí, né? Jânio Quadro. Muito tempo atrás. Bom, nós viemos da faculdade, estamos, né, na Faculdade de Medicina, Hospital das Clínicas. Faculdade de Medicina, Hospital das Clínicas, da USP, sempre teve um tripé, que é ensino, né, você treinar pessoas jovens a serem profissionais, assistência, atendimento de pessoas, né, no hospital, no ambulatório, e pesquisa. Nós estamos aqui já numa quarta dimensão, que é a inovação. A inovação, ela vem como se fosse assim uma nuvem de pólen em cima dessas coisas todas, né? E a inovação que apareceu justamente na pandemia de forma mais exuberante. Paulo, fala um pouco sobre isso, sobre o seu aplicativo também. Vou perguntar para você também, Inês, tá? Então, como é que você está vendo essa parte de inovação, Conemo? Esse é o futuro, não é? Eu não tenho dúvida sobre isso. Acho que é dessa forma, através da inovação, que a gente vai conseguir ampliar de uma forma nunca vista antes o acesso que as pessoas podem ter, tanto perdão, desculpa, tanto de uma perspectiva de manter a saúde, como a Inês tem deixado muito claro, como também de poder ter cuidados que não seriam possíveis em função do número enorme de pessoas que precisam desse tipo de atenção, em função das dificuldades cada vez maiores de mobilidade que a gente tem nos grandes centros urbanos, ou de ausência de técnicos especializados nos centros menores, né? Então, eu acho que a inovação, hoje, ela tem que caminhar junto com a pesquisa e com a assistência. E é nessa linha que a gente tem trabalhado. O aplicativo teve essa lógica. Então, nós trabalhamos com equipes de atenção primária à saúde, nas unidades básicas de saúde da região leste de São Paulo. Foram 20 unidades que participaram. E nós treinamos as auxiliares de enfermagem das equipes de saúde da família para poder ajudar as pessoas com sintomas de depressão a usar o aplicativo. E também a perguntar para elas como estava indo o uso do aplicativo, não como elas estavam, mas como se estavam tendo dificuldade de manejar o aplicativo, né? E o aplicativo foi programado para interagir com as pessoas ao longo de 6 semanas. Então, foi muito bacana ver como isso foi muito bem aceito, tanto pelos profissionais de saúde, da atenção primária, como principalmente da população. E eu cheguei a ver uma senhora que usou o aplicativo e a descrição dela é muito bacana, porque ela fala que ela, por uma série de circunstâncias da vida, ela foi ficando mal, parando de fazer as coisas, não conseguia mais trabalhar. E aí, lá na Unidade Básica de Saúde, foi oferecido o aplicativo no estudo que a gente estava fazendo. Bacana. E ela começou a utilizar, uma pessoa muito simples, e ela começou a utilizar e ela disse que aquilo ali foi fundamental para ela se recuperar. Porque ela estava assim, de repente o aplicativo
lançava lá uma mensagem que era para interagir com ela e perguntar como é que ela estava, se ela tinha deixado de fazer alguma coisa que ela gostaria de ter feito ou precisava ter feito. Aí depois, no outro dia, o aplicativo aparecia de novo lembrando, escuta, vamos planejar alguma coisa para você fazer daqui até os próximos dias? Depois o aplicativo perguntava, como é que você se sentiu? E ela encontrou ali uma ajuda muito importante para poder se recuperar. E ela afirma que foi decisivo para ela esse tipo de ajuda. Então, eu acho que a inovação tecnológica ela veio para nos ajudar a poder melhorar mesmo as condições de vida e de saúde de um número muito maior de pessoas do que a gente podia antes. Que bacana, que bacana. Inês, saúde digital no ambiente corporativo, como é que você vê? Como é que você vê a inserção dessas ferramentas, dessa inteligência artificial, disso tudo que está cada vez mais, como o Paulo falou, parece que eu vi na televisão assim, foguete não dá ré, né? Então parece que é uma coisa que vai e que não volta, assim, né? Eu acho que, como o Paulo falou, é o futuro, né? Saúde digital é o futuro. Eu acho que, encaixando isso na nossa conversa antes, saúde mental todo mundo tem, né? Todos nós temos. A gente definiu saúde mental como um conceito que vai além da ausência de doença, né? Então, olhando para as pessoas que precisam de tratamento, que precisam de apoio profissional, e já vendo que lá falta de profissionais, né? Falta assistência. Então, ali já tem um enorme potencial para soluções mais escaláveis, mais automatizadas. E agora, juntando todo mundo nisso, né, que precisa cuidar da saúde mental do jeito como a gente precisa da saúde física, do jeito como a gente tenta de nos informar sobre alimentação, sobre o que é atividade física, a gente precisa também de soluções escaláveis e confiáveis. Eu acho que isso é o ponto aqui, porque sabemos, né, quando queremos saber tal alimento é saudável, aí a gente coloca isso no internet e temos muitas diferentes opiniões, não sabemos muito bem, podemos confiar nisso ou no outro. Então, para mim, saúde mental precisa ser escalável e confiável, ou seja, baseado em evidências, ter uma abordagem e um rigor clínico, né, nesse sentido, bem forte. E eu acho que existem várias tecnologias que podem nos apoiar, ou que permitem integrar esses pilares. Por exemplo, o bot, né, que a gente desenvolveu, era alimentado e criado por profissionais de saúde mental principalmente, e o bot conseguiu desenvolver uma certa inteligência para customizar um pouco essa jornada, para não falar sempre como no artigo você fala para todo mundo, né? E nessas informações que a gente tentou passar, a gente tentou descobrir qual é o objetivo dessa pessoa, qual é a dor mesmo, e aí separar e customizar essas informações para a pessoa perder, né, entre aspas, menos tempo e chegar mais rápido à ajuda ou à informação que estava procurando. Quando você falou perder menos tempo, dá uma facada no meu coração, porque o tempo ele não é elástico, né? O tempo passa voando. Nós estamos aqui conversando e eu acho que a gente podia conversar mais 2 horas e nós temos um limite, infelizmente. Olha, muito obrigado, viu? Em nome da Forbes, Paulo, obrigado. Primeiro podcast sobre saúde mental. Você, Paulo, com você, Inês, que honra para a Forbes poder recebê-los aqui. Acho que nós estamos iniciando um trabalho que talvez, acho que vocês vão receber outros convites. Nossa, foi um grande prazer, eu me diverti demais. Pode me convidar sempre. Eu também, além do prazer de reencontrar vocês, essa conversa tão boa, tão interessante, e dá vontade da gente continuar, mas a gente espera que tenha mesmo outros convites. Vai ser um prazer voltar aqui, viu, Arthur? Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Jack, obrigado também, hein? Não sei se isso sai no podcast ou não, mas você fica na base dessas coisas todas. Vanessa, a ideia é sua, hein? Um apoio bem bacana desde o começo. Alexandre, a gente não faria isso se não tivesse o seu dedo, vai e volta, não tá bom. Então, olha, parabéns. Eu imagino vocês
aí no back-office, olhando e vendo essas coisas bacanas. Eu sou Arthur Guerra e esse é o Forbes Cast Além do Remédio, que você acompanha no Spotify, na Deezer, na Google Podcasts, na Amazon Music e em vídeo no YouTube, no canal Forbes Brasil. Até semana que vem e muito obrigado pela audiência.